A atual geração, ela vive relacionamentos sociais marcados por utilitarismo e pragmatismo, próprios daquilo que veio sendo ensinado desde, vamos dizer, que a Renascença ressurgir com o humanismo, vem sendo ensinado pouco a pouco. Nós encontramos, por exemplo, no evolucionismo, a ideia de que o mais forte sobrevive. Então, o contexto ideológico da sociedade, ele é muito propício para o utilitarismo e o pragmatismo, onde as pessoas usam aquilo que interessa, porque o que importa é a sobrevivência. Com o racionalismo, aumentou mais ainda a tendência da sociedade a esse modo de ver a vida e, sobretudo, as relações. E quando chega na religião, as pessoas não poupam a relação com Deus, de tal modo que a relação com Deus também é utilitarista, também é pragmática. Isso é verdade que está presente em todas as gerações, porque encontramos na própria Bíblia, 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 4, 5, 6.000 anos atrás, essas características, que em nossos dias ela é acentuada. Essa é a questão. Ou seja, os pecados do ser humano estão presentes desde Adão e Eva até os nossos dias, mas, de acordo com os movimentos de cada geração, as ideologias de cada geração, pecados são realçados, são destacados. E nós encontramos em nossos dias as relações utilitaristas, pragmáticas, superficiais, inclusive com Deus, o nosso Senhor e Salvador. Deixa-me perguntar, por que você quer Deus? Ou por que você está aqui? Por que você ora? Por que você procura o Senhor? Nunca viu alguém procurando a igreja porque estava passando por necessidade, quer financeira, quer saúde, quer um outro problema? Por que algumas entidades religiosas de cunho da teologia da prosperidade fazem cartazes chamando as pessoas a irem para cultos específicos para resolverem problemas específicos? Porque eles perceberam que a relação das pessoas com Deus é uma relação utilitarista. E como eles não estão preocupados com a verdadeira conversão delas, mas com o investimento que eles fazem na área econômica, então eles mantêm o propósito, o marketing, a fim de que usem a fraqueza do homem para se beneficiar nele. Por que você procura Deus? Por que você ora? É importante isso. Porque se você me disser que a única coisa importante é você ter um tempo para orar, que bom, olha só, aquela pessoa é cristã e dedica um tempo para orar, que coisa maravilhosa. Se só isso resolver o problema, ou se isso for tudo, se isso bastar, então nós podemos dizer que Caim, quando junto a Abel, capítulo 4 de Gênesis, ofereceu ao Senhor do que ele colheu, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, com um coração que não agradou a Deus, aquele momento que ele separou para Deus deveria ser considerado um momento suficiente, resolvido o seu problema, porque Caim estava no culto. Então, se tudo que importa é, de alguma forma, procurar a Deus, não importa como você faça isso, então Caim não poderia ter sido rejeitado, mas foi, porque dedicar um tempo para Deus não basta. É importante perguntar a você, ao seu coração,
que leva você a fazer isso? O que move você a fazer isso? Qual o seu propósito com isso? E isso é tão importante que o Senhor Jesus questiona a multidão, como nós veremos hoje, que o procurou, sim. A multidão que procurou Jesus é questionada quanto ao que levou a multidão a fazer isso. Nós estamos em João, capítulo 6. Fizemos a leitura de quase todo o capítulo, não foi o capítulo inteiro, porque o capítulo é bem grande. Portanto, eu vou aproveitar e fazer a leitura de uns versículos que nós não lemos. Então, vamos para o capítulo 6, versículo de número 45. João 6, 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Porque por ela o teu Espírito regenera, por ela o teu Espírito justifica, aplicando a obra de Cristo. Por meio dela, o teu Santo Espírito santifica, transformando a cada dia o nosso viver. Portanto, fala ao nosso coração a tua palavra, para que por meio dela sejamos consolados, sejamos fortalecidos, sejamos edificados, sejamos assim abençoados para um viver para a tua glória, não só hoje, mas eternamente. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor Jesus segue caminho realizando a obra do Senhor. Um ministério intenso, muito intenso. E o Senhor Jesus costumava passar muitas horas com as multidões. Não temos detalhes sobre o seu dia a dia, por exemplo, que horas ele comia, que horas ele dormia, em que momentos ele orava. A Escritura nos sinaliza poucos momentos, mas é claro que ele tinha muito mais. Não é o foco. Mas uma coisa é certa, e os evangelhos deixam bem claro: Jesus gastou seus 3 anos, desde que começou o ministério, até a crucificação, ensinando intensamente, pregando exaustivamente a palavra de Deus, passando dias e dias e dias com as multidões, com todo aquele que quisesse ouvir o que ele tinha para ensinar. E o Senhor Jesus, em certo momento, passou um dia inteiro. Na verdade, quando nós vamos para os evangelhos sinóticos, que nos falam da multiplicação dos pães e dos peixes, a Escritura nos conta que o Senhor Jesus não passou apenas um dia inteiro, mas que ele passou vários dias com
as pessoas, e o lugar era deserto. Diz o texto, no Mateus capítulo 14, versículo 15, que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Eles não tinham mais comida. O lugar sendo deserto, as pessoas levaram o que comer. Porque havia tantos cestos que depois foram usados para recolher o que sobrou da comida multiplicada, dos pães e peixes multiplicados. Porque as pessoas levaram o que comer. Uma vez que Jesus não estava na cidade, e portanto não era um lugar acessível, não estava junto da casa deles, onde havia lugar para comprar comida, e assim por diante, as pessoas que seguiram o Senhor Jesus foram preparadas para gastar tempo ali. Só que passaram muito tempo lá e já não havia mais comida. O Senhor Jesus sabia. Ele sabia que a comida que a multidão tinha levado, cada família para os seus, acabara. Então, diz a palavra do Senhor, voltando para João capítulo 6, que o Senhor Jesus se volta para Filipe, um dos discípulos, e diz o seguinte: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Ele olha para a multidão e propositadamente faz uma pergunta que tinha o propósito de instigar apenas. Jesus sabia o que estava para fazer, o próprio texto diz, mas dizia isto para o experimentar. Ele queria ouvir a resposta de Filipe, queria que Filipe prestasse atenção no que estava para acontecer. Ele chamou a atenção para o que ele iria realizar. Portanto, observe que o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes não foi apenas um sinal em favor de uma necessidade momentânea. Jesus não apenas viu que eles estavam famintos e disse: vamos multiplicar os pães e os peixes. Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito, e Jesus usou aquele momento, aquela circunstância para cumprir o seu propósito. Tudo está planejado. Deus é aquele que planeja. A criação foi planejada. A história, podemos dizer que ela cumpre o propósito divino. Ainda que Deus jamais seja o autor do pecado, jamais seja o culpado pelos males que os homens cometem. Mas Deus é um Deus que planeja. E o Senhor Jesus sabia o que estava para fazer. Aquele momento é a segunda Páscoa. Nós já falamos que o Evangelho de João é dividido em 3 Páscoas. São 3 anos de ministério, 3 Páscoas. O Senhor Jesus teve a sua primeira Páscoa no capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontramos no capítulo 6, a segunda Páscoa, ora, versículo 4, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E depois nós veremos a última Páscoa, mais à frente, quando sim, o Senhor Jesus vai trazer um grande discurso, porque será o discurso preparatório, que vai do capítulo 13 até a sua crucificação. Então, nesse momento da Páscoa, onde um cordeiro era sacrificado, o Senhor Jesus propositadamente faz um sinal que eles entenderam o significado amplo, profundo, porque os judeus aguardavam que o Messias seria aquele que alimentaria o povo de Israel, como Moisés fez. Moisés havia dito que viria um profeta como ele, que eles deveriam ouvir, e esse profeta era o Messias, que apacentaria o povo como Davi. Portanto, havia
uma escatologia messiânica em Israel. E por mais que ela tivesse defeitos, várias das esperanças relacionadas tinham, de fato, seu fundamento bíblico. E um deles é que o Messias era aquele que apacentaria o povo, portanto alimentaria o povo, como Moisés com o maná. Assim o Messias alimentaria Israel. Eles estavam esperando. E o Senhor Jesus, então, instiga os discípulos, como nós falamos. Versículo 7 diz que Filipe responde quando Jesus instiga. Ele diz: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Lembre-se que denário é o valor do salário padrão de um trabalhador padrão da época. Portanto, seriam 200 dias de trabalho, mais da metade do ano. Observe quantas pessoas estavam lá. Observe como era numerosa a multidão. Observe o volume de pães e peixes que Jesus multiplicou. Seria necessário um homem trabalhar mais da metade de um ano, 200 dias, para conseguir alimentar aquela multidão somente naquele dia. Portanto, o milagre é muito grande. E Jesus estava planejando. Tudo está planejado, debaixo do controle do Senhor da glória. Então, diz o texto, que outro discípulo, o André, versículo 8, irmão de Simão Pedro, envolvido com a conversa, sabendo de tudo isso, ele então informa para o Senhor Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão, que segundo a estatística de Filipe, seria necessário pelo menos 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho. Observe a proporção. Disse então Jesus, versículo 10, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. A ideia é que eram quase 5.000 só de homens. Não era o total de pessoas, mas só de homens. Mateus capítulo 14, versículo 21, nos diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Portanto, nós podemos dobrar o valor, ou até triplicar, ou a depender, obviamente, da quantidade de filhos, o número poderia até ser maior. Alguns indicam a possibilidade de uns 15.000, mas seja qual for o número é muito grande. E ele é indicado pela quantidade de dinheiro necessário para alimentar aquela multidão. É muita gente. Então, apesar do tamanho, vamos dizer, do problema, apesar do tamanho da necessidade, o Senhor Jesus não está intimidado. Observe que Jesus tem sempre o controle total da situação. Vocês percebem a serenidade de Jesus? Jesus vê a tempestade furiosa, querendo naufragar o barco, para não deixar Jesus ir ao outro lado, libertar um homem endemoniado. E Jesus não se acovarda, nem se intimida com o tamanho da fúria do mar. Ele simplesmente ordena e tudo se acalma. Jesus vê uma multidão em que seria necessário mais de 6 meses de trabalho para alimentar, e ele não se intimida, e com toda tranquilidade, ele então ordena que seja alimentada. Ele tem sempre o controle de tudo, ele está sempre em paz. Você não encontra um Jesus perturbado, você não encontra um Jesus com medo, você não encontra um Jesus que está fora de controle, porque mesmo quando a situação é extrema, como lá no Getsêmani, o Senhor Jesus está diante da crucificação, ele está indo à cruz,
e o momento já é agonizante, porque ele já sofre a ira de Deus, pois desde que nasceu está sendo humilhado, e ali agora está indo para a cruz, receber toda a ira de Deus em nosso lugar. O momento é intenso, incalculável. Nenhum homem jamais saberá o que Jesus passou, porque nenhum homem suportaria o que Jesus passou. E mesmo naquele momento, a oração dele é serena, porque ele sabe que Deus sempre faz a sua vontade. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque ele é tão sereno diante de todos os problemas, porque ele está sempre em paz diante de todas as adversidades, porque ele consegue lidar com tudo com tanta tranquilidade, porque ele sabe que tudo está debaixo do controle do Pai. Jesus verdadeiramente sabe que Deus está no controle. Você muitas vezes já deve ter dito isso: irmão, calma, Deus está no controle. Quando você passa pelo problema, você tenta dizer a si mesmo, mas Deus está no controle, mas o seu coração palpita mais forte, sua mente fica perturbada, e você fica fora de si, tentando manter a quietude num coração agitado, porque por mais que afirme que Deus está no controle, não consegue sentir isso, porque para você, a única forma de manter a paz no coração é você tendo o controle da situação, é você estando no controle de tudo. E Jesus não teve o controle no último dia, porque ali ele se entregou obedientemente como um filho para fazer a vontade do Pai. Ele se entregou para sofrer em nosso lugar, para fazer a vontade do Pai. Não era ele que estava no controle, era o Pai, e mesmo assim ele manteve a quietude, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardava seu coração, porque ele confiava no Pai. Assim Jesus lida com todas as adversidades. E você deveria aprender com Jesus, porque esse é o propósito da Escritura. Cristo, o nosso Redentor, é também o nosso perfeito modelo. E, portanto, a vontade de Deus é que você olhe para Cristo, para que, olhando intensamente, olhando vastamente para aquele que é o nosso Senhor Salvador, o nosso perfeito modelo, o varão perfeito, ele transforme a sua vida. É para que você se torne igual a Ele. É para que você se torne igual a Ele. O apóstolo Paulo nos diz isso em 2 Coríntios 3,18, quando ele afirma que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O Espírito operando em nós, nos fazendo semelhantes a Jesus. Jesus ordena que todos sentem. E então, diz o texto que, versículo 11, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, ele sempre dando graças ao Senhor, testemunhando que tudo vinha de Deus, que tudo que tinham vinha do Senhor, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Interessante que o quanto queriam significa não foi com mesquinhez. Jesus não disse aos discípulos: olha, cada um coma só um pedacinho para economizar. Jesus deixou eles comerem fartamente. Jesus deixou eles comerem à vontade. Jesus deixou realmente eles se fartarem. Os cestos, que são as sobras no final, como nós, voltando para Mateus 14, encontramos no versículo 20, do versículo 14, todos comeram e se fartaram. Eles não comeram pouco, eles comeram em abundância. Eles comeram, já estavam gofando. Eles comeram, já não queriam mais. Eles já estavam rejeitando a comida. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Portanto, já estava sobrando comida.
o Senhor Jesus realmente alimentou a multidão com fartura. Perceba, Ele é aquele que veio para abençoar. Ele é aquele que veio para trazer fartura. Ele é aquele que veio para trazer felicidade ao homem. Ele é aquele que veio para restaurar uma criação que se perdeu por causa do pecado. Ele é aquele que veio, portanto, para trazer ao homem o deleite que a queda de Adão e Eva tirou. Porque quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, e o Senhor castiga o homem por causa da desobediência, o texto diz que maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste tomado. Aqui está aquele que está dando fartura outra vez, como Adão e Eva tiveram no jardim do Éden. É aquele que trouxe a alegria, bênção para o homem, um sinal de que a criação está sendo restaurada, algo está acontecendo. A criação amaldiçoada agora está sendo visitada pelo próprio Deus, o Filho de Deus, o Redentor, para que a restauração tenha início, porque Ele está indo à cruz. Esses 3 anos de ministério vão culminar com a crucificação, o marco da retirada do pecado do mundo. O Senhor Jesus veio trazer a abundância. É interessante que nós deveríamos ver a religião assim. Na verdade, deveríamos ver que ser cristão está pleno de certeza e vivenciar o começo da recriação na sua própria vida. Porque foi isso que Jesus veio trazer. Ele veio por fim à maldição, Ele veio por fim à miséria, Ele veio por fim à escassez, Ele veio por fim ao sofrimento, Ele veio por fim a tudo aquilo que é ruim. Jesus veio tirar tudo que não presta para nos dar a plena alegria eterna com o Senhor, sem o qual nada é possível. Nada é possível. A multidão entendeu. A multidão realmente entendeu. A multidão entendeu tanto que, versículo 14 diz que, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora eles têm certeza. Este é aquele sobre quem Moisés falou. Este é o Messias. Olha o tamanho do sinal. Ele alimentou uma multidão incontável. E a certeza era tão grande que eles tomaram uma decisão, sem perguntar para Jesus. Observem que nem toda decisão religiosa é uma decisão que necessariamente venha de Deus ou agrade a Deus. A decisão é: vamos fazer Jesus rei. Não é Ele o Messias? Não é Ele aquele que deveria vir? Vamos entronizá-lo. E já estavam ali, armando, maquinando como iriam levar Jesus ao trono de Israel. Não era isso que deveria acontecer, não seria assim. Eles não entenderam tudo. Eles entenderam que Jesus era o Messias prometido, mas eles não sabiam, não faziam a menor ideia do que Jesus havia vindo fazer. Jesus então se retira. Diz o texto, versículo 15, que sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus se retira porque não é o momento, não é desse jeito. Então ele sai. Acontece que os discípulos então descem para o mar. Nós não lemos o texto, versículo 16. O Senhor Jesus tinha ido ficar sozinho. Observe que Jesus fica sozinho. O Senhor Jesus
tem um tempo de oração, o Senhor Jesus cria um momento para orar ao Pai, Jesus tem um momento para estar a só com Deus, de fato, ele propositadamente faz isso. E os discípulos, tendo ido para o mar, Jesus ficou sozinho, mas depois decide ir para onde eles estão e vai por sobre as águas. Ele anda por sobre as águas, ele está acima das águas. O Senhor Jesus chega no barco, eles vão até o outro lado, eles dão continuidade. Aquela multidão que foi alimentada, ela está encantada. Aquela multidão agora está certa, ele é o Messias, e tendo em vista o que Jesus fez, e como foi bom se fartar de pão sem pagar nada, como foi bom ter a esperança de que agora Israel tinha um líder que poderia manter toda uma nação pelo poder de Deus, correm atrás de Jesus. Correm atrás de Jesus. Procuram Jesus. Jesus, onde é que está Jesus? Então eles decidem ir para o outro lado. Os discípulos foram, vamos atrás. Jesus deve estar junto deles. Eles sabem que há uma relação entre os discípulos e Jesus. Todo mundo sabe, e é importante isso, porque eles iriam dar continuidade ao ministério da pregação da palavra. Todos precisavam reconhecer os 12 apóstolos, que no caso seriam 11, porque Judas está no meio, depois seria substituído por Matias. Então eles vão para o outro lado. E aí vamos a partir do versículo 25, em que diz o texto que, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus não responde. Jesus é direto. Jesus é o que a gente chamaria hoje de curto e grosso. Ele sabe as intenções das pessoas. E você deveria perguntar para si mesmo como Deus vê você. Ele sabe suas intenções. Ele então diz, versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Observe que o sinal que ele fizera fez eles associarem Jesus ao Messias. Mesmo assim, Jesus sabe que o que eles querem não é a pessoa de Cristo, mas o que Cristo poderia proporcionar para eles. Deus não se engana com a gente. Sabe, quando você diz assim, Senhor, se eu me fizer rico, eu vou dar muitas coisas aos pobres. Deus não se engana com a gente. Deus não se ilude com as nossas promessas, promessas que iludem nosso próprio coração. Deus conhece, eles estão ali, reconheceram Jesus como Messias, mas Jesus sabe que a verdade sobre o coração deles é que o que eles querem é só o pão. O que eles querem é só o pão. E Jesus é direto nisso. Isso não é novo para Israel. A geração que saiu do Egito experimentou o maná. Deus alimentou 40 anos, não foram 40 dias, 40 anos. Pense, 40 anos Deus sustentando um povo no deserto com pão e água e carne. Pão, água e carne. Vamos pensar, o trigo, a carne e a água. Dali dá para fazer muitas coisas, porque o trigo com a água dá para fazer a massa. Assim, a criatividade da culinária. Eles tinham tudo o que precisavam para viver no deserto. Aquela geração inteira morre, uma outra geração surge que vivencia tudo isso, porque era a geração criança, que foi vendo tudo o que Deus fez, e os pais estavam ali à frente da nação. Essa geração cresce depois de 40 anos e chega às portas da terra de Canaã. E uma das palavras do Senhor, por meio de Moisés, o profeta, é a seguinte, Deuteronômio 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam.
para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Moisés nos ensina que aquele evento de 40 anos tinha uma lição. Não foi apenas o sustentar o povo numa necessidade, estar no deserto e não ter como fazer comida, como providenciar comida. Deus queria ensinar algo. Um Deus paciente que gasta 40 anos, uma geração inteira, para ensinar ao homem uma lição fundamental, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui, eles estão vivenciando algo similar. O Senhor Jesus alimentou a multidão, mas vai ensinar a mesma lição. O que vocês precisam não é de outra multiplicação de pães e peixes, vocês precisam de mim. Mas vocês não vieram me buscar, vocês vieram buscar mais pão e peixes. Vocês não entendem. O que você tem buscado? Talvez essa seja uma das maiores frustrações de todos os profetas, de todas as gerações, seja dos pregadores, é que o homem nunca busca Deus, mas somente o que Deus tem para dar, o pão de cada dia. O homem busca apenas saciar as suas necessidades mais instintivas e não percebe que o que Deus tem para oferecer é muito mais valioso. É Ele mesmo, no qual temos vida, felicidade e eternidade. Então o Senhor Jesus diz, versículo 27, João 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Percebem? As palavras de Cristo confirmam as palavras de Moisés. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só que Jesus agora apresenta a si mesmo. Ele é a palavra de Deus. Ele é o pão do céu. Ele é a vida. Ele é o Messias que eles reconheceram pelo sinal da multiplicação. Só que a vida não é algo que Ele tem para fazer por eles, alimentando-os mais um dia. A vida é Ele mesmo, como Ele afirmará mais adiante em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele. O que eles precisavam era dEle. O que você precisa é dEle. A vida é dEle e a vida é Ele. Portanto, o que você precisa é dEle, é Ele. Essa é a maior dádiva de Deus às nossas vidas. Ele deu o seu próprio Filho, portanto, Ele se entregou a nós por meio de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Por isso a vida eterna é Ele. É comum nós vermos que as pessoas entendem a vida eterna apenas como um tempo e espaço. Você já percebeu? Se você perguntar às pessoas o que é vida eterna, elas dirão, é um tempo por vir. Quando Jesus voltar, teremos a vida eterna. Não está errado, mas não se limita a isso. Ou um espaço. É quando Deus trará novo céu e nova terra, e seja qual for o entendimento, é essa terra ou outra, é um espaço. Então a vida eterna, ela termina sendo reduzida a um tempo e um espaço. Mas a verdade é que quando nós ouvimos bem as palavras de Cristo, a vida eterna não é um tempo e um espaço. Ele diz, eu sou a vida.
A vida eterna é Ele. E é por isso que ter a vida eterna é ser unido a Ele, é estar nele, e então desfrutar dele, onde nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento, a felicidade eterna, o amor indizível. Ele é a vida eterna. Por analogia, para você entender, é como procurar a felicidade numa nova casa ou nas férias. Quando às vezes a felicidade, ela já está presente no deleite com alguém. Percebe? Por analogia, para você tentar entender. Ele é a vida eterna. É Ele. Mas eles não estão ali procurando Ele. Você veio procurar o quê? O que você tem procurado ou encontrado esses anos todos? Há tanta gente que encontrou na religião algo bom. Sim, realmente, religiões têm coisas boas, sobretudo o cristianismo. Todavia, isso não resume o que Cristo nos ensinou sobre o que é a vida eterna, o que Ele veio nos dar. Ele veio nos dar a si mesmo. E por mais que você já tenha orado 10, 100, 1000 vezes, e Deus tenha atendido suas orações, trazendo cura, resolvendo problemas, sustentando sua vida, família, e seja lá mais o que for, realizando até sonhos, por mais que Deus já tenha ouvido suas orações em favor de si mesmo e de outros, ser cristão, a vida que Ele tem para dar, é muito mais que isso. É Ele mesmo. Você tem desfrutado da vida eterna. Você tem desfrutado, portanto, dEle. Você anda com Ele. A Escritura nos fala de 2 personagens que andaram com Deus. Ela nos fala de Enoque e de Noé. Eles andaram com Deus. E Enoque foi tomado por Deus porque ele andava com Deus. Não se destaca o que ele fez, não se destaca o que ele tinha, se destaca o relacionamento dele com Deus. Essa era a vida de Enoque. E a vida de Enoque era estar com Deus, a tal ponto de Enoque ser o homem mais abençoado de sua geração, de sua linhagem, de homens de vida longínqua. E ele foi o que viveu menos, o homem de apenas 300 e poucos anos, comparado com quase 1000. Era o homem que andou com Deus, ou foi o homem que andou com Deus, porque a vida é o próprio Deus, Ele é a vida. Mas as pessoas estão só com fome, desde comer a elas, como Roma fazia, pão e circo, estratégia usada ainda hoje por líderes políticos de todas as instâncias e esferas da sociedade. Eles estão com fome. Então eles perguntam para Jesus, versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Opa, primeiro eu faço alguma coisa, depois Deus me abençoa. Entendi, faz sentido. Afinal, uma pessoa primeiro trabalha, depois ela é paga pelo seu trabalho. A lógica está correta, eles entenderam. Jesus, o que a gente tem que fazer para Deus mandar mais pão? Não é assim que as pessoas pensam tantas vezes? Quantas vezes você pensou precisa ser bonzinho para ser abençoado? A lógica do Papai Noel. Os meninos maus entram numa lista negra e não recebem presente no Natal, mas os bonzinhos recebem. Portanto, você tem que fazer algo para receber. Papai Noel não é gracioso, ele apenas dá o que cada um merece. E esse não é o ensino de Cristo Jesus. Eles estão esperando trabalhar para ser recompensados. Deus é sempre visto pelo homem como um pagador de salário. Ah, mercenários e mercenários e mercenários. O que nós merecemos para que Deus tenha a obrigação de nos dar? Nada.
Todos estão na lista negra e todos os que estão em Cristo ainda assim recebem presente. Não é a lista de Papai Noel, com certeza. Eles não entenderam. Então Jesus responde. Observe que Jesus está tentando deixar claro, ou o seu propósito é ensinar a palavra de Deus. Jamais ele estaria falhando em seu discurso, porque ele sabe da dureza de coração dos homens, mas Jesus está ensinando. E Jesus deixa claro mais uma vez, versículo 29, respondendo à pergunta deles. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Gente, vocês não entenderam ainda? Eu tenho algo para dar a vocês, de graça, é a vida eterna. Vocês não têm nada para dar a Deus, vocês não têm nada para fazer, vocês são um bando de inúteis, um bando de pecadores que só sabem pecar. O que Deus esperaria de vocês? O que vocês precisam de mim, diz Cristo Jesus. O que vocês precisam de mim, tudo o que vocês precisam fazer é crer naquele que por ele foi enviado. É graça. Assim como os pães e peixes foram graciosamente dados por Cristo, Jesus não cobrou 1 centavo pelo pão, nem pelo peixe. Ele ordenou que todo mundo sentasse, alimentou a multidão, ele não cobrou nada. Do mesmo jeito, tudo o que eles precisavam para ter o alimento espiritual, para desfrutar da vida eterna, era crer em Cristo Jesus. Tão simples aparentemente, mas é aquilo que o homem rejeita profundamente. É mais fácil você encontrar homens, e muitos homens, dispostos a rodar o mundo para, com seus esforços, merecer algo, e trabalhar o ano inteiro para, com seus esforços, merecer algo, e dizer: eu fiz, eu mereço, dá-me o que eu mereço, do que encontrar homens que digam: Senhor, eu nada sou apenas um miserável pecador, como aquele publicano da parábola de Jesus, que batia no peito e, sem olhar ao alto, porque se considerava indigno de estar diante de Deus, dizia: tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim. Aquele homem que viu que em si mesmo não havia bem algum para oferecer a Deus, mas encontrou na graça, misericórdia do Senhor a esperança para poder receber de Deus o perdão de seus pecados, este foi justificado para casa. Eles não entenderam isso ainda. Como custa ao religioso entender a graça divina. Como custa para a religião entender a obra do Senhor. Como custa entender que a vida eterna é o próprio Cristo Jesus. É Ele a vida eterna. Tudo que você deveria ansiar aqui é a pessoa de Cristo. Tudo que você deveria desejar diariamente é a própria pessoa de Cristo. Ele é a vida, nele tudo existe. E é Ele que cuida de nós todos os dias. Nascemos e morremos quando Ele quer, porque Ele é a vida. E tudo o que precisamos é dEle. E não há impossíveis para Ele. Como Ele mostra em toda a história, no cuidado para com o seu povo, independente das circunstâncias. Mas como o homem custa entender que tudo o que precisa é do próprio Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Não sei se você já perguntou, mas em momentos de necessidade é comum um homem perguntar: Senhor, dá-me um sinal. E eles perguntam, mostrando quão cegos eles ainda estavam. Eles acabaram de ver o sinal, pelo sinal reconheceram que Jesus era o
Messias, e agora, diante do discurso, diferente do que eles esperavam, eles vieram buscar pão, Jesus dar a si mesmo. Eles não querem Jesus, eles querem o pão. E diante do discurso, eles estão frustrados. E então, com o coração e a mente entorpecidos, eles perguntam: qual é o sinal que você faz para que creiamos? Quais são os seus feitos? Versículo 30. Como podem perguntar isso? E eles então voltam ao maná. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus volta para o mesmo ponto. Os homens insistem em sair do ponto. Os homens insistem em sair do ponto. E os homens insistem em sair do ponto. E Jesus volta para o mesmo ponto todas as vezes. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Replicou-lhe Jesus, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, o que o pão não dá. Ele é o pão. Jesus insiste. Eles não entendem de novo. Quando você vai entender que o que você precisa é de Cristo e não do que Ele tem para dar? Porque, na verdade, o pão de cada dia que Ele tem para dar é diminuto comparado com quem Ele é e a vida que temos nele. Quando você ora pedindo sempre alguma coisa, até às vezes agradecendo: Senhor, obrigado pelo que eu recebi. De fato, temos que agradecer, na verdade até sempre, pedir e agradecer deveriam estar sempre associados, sempre. A Escritura nos ensina isso, que nós deveríamos pedir e agradecer sempre ao mesmo tempo. As duas coisas têm que andar juntas, como por exemplo, quando o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Portanto, orar, agradecer, pedir, agradecer, sempre junto. Mas a grande questão aqui não é se você agradece pelo que Deus te dá apenas. Faça. Mas também peça. Jesus não está impedindo de pedir. Em outro momento, Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus não está nos impedindo ou ou mudando completamente nossas orações a ponto de não mais pedirmos nada. Jesus está nos dando algo melhor, algo a mais. É que nós deveríamos ansiar por Ele, porque é Ele a vida. Devíamos ser felizes não porque Ele deu pão à nossa mesa, mas porque Ele se deu a nós. Deveríamos buscá-lo não porque Ele pode resolver nossos problemas, mas porque Ele é a nossa vida. Deveríamos agradecer não porque Ele atendeu nossas necessidades, mas porque Ele é o amado das nossas almas. Porque, inclusive, este é o grande mandamento da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deveríamos buscá-lo, porque queremos Ele, e não apenas algo que Ele tem para nos dar, mesmo que tenha algo para nos dar. E eles perguntam, outra vez olhando para o pão: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus volta ao mesmo ponto. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão. E assim, o discurso de Jesus, que nós não vamos ver, é longo ainda,
estará focado nesse propósito, de falar que Ele é o pão que Deus enviou ao mundo. E Ele ali está, portanto, para fazer a vontade do Pai, que é dar vida àqueles que se achegam a Ele. Ele é o pão. Como diz versículo 51 que nós já lemos, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sei que você precisa de muitas coisas, todos nós. Na verdade, Jesus sabe disso também. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus estimulou a oração. Quando Jesus diz que não deveriam eles estarem ansiosos pela vida quanto ao que haver de comer, de beber, ou quanto ao que haveriam de vestir, porque Deus Pai sabe o que eles precisam. A questão não é se Deus quer nos dar o que precisamos, porque como Pai, Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, como é que o vosso Pai Celeste não dará coisas boas aos seus filhos? A questão é que esses filhos deveriam buscar o próprio Deus, e não apenas as dádivas de Deus para a vida. Você tem buscado o quê? Enquanto a religião para você significar o poder desfrutar de bênçãos de Deus aqui e buscar a Deus em suas necessidades nos momentos diversos, haverá um vazio grande no seu coração. Você estará dentro de uma religião, mas é possível que a verdadeira religião não esteja em você, que é Cristo. Haverá um vazio em você, porque a maior dádiva de Deus para nós é o próprio ser dele, é Ele mesmo. É unido a Cristo que nós somos completos, nos sentimos preenchidos, e então finalmente percebemos que por mais que tenhamos necessidades nesta vida, elas na verdade não são a nossa maior necessidade, porque Deus é o que nós precisamos, e é Ele quem sacia o vazio existencial do homem. Por isso que homens que não tinham fartura, homens que apanharam, homens que foram presos, homens que foram humilhados, homens que foram perseguidos, homens que sofreram de tudo e não tiveram praticamente nada, eram os homens mais felizes. Razão para o apóstolo Paulo dizer à igreja quando estava preso, que a paz de Deus que excede todo entendimento, que os homens não entendem como este homem humilhado pode se regozijar e estar em paz numa prisão horrenda, porque algo que excede o entendimento tomava conta do seu ser, porque o que ele tinha não era só o pão que vinha de Deus para o seu dia a dia, mas era o próprio Deus, pois ele se uniu a Cristo de verdade. Ele era feliz, estava completo, porque Cristo habitava nele, como ele mesmo afirma em Gálatas 2:20, dizendo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E você? Está unido a Cristo de fato? Você já tem o Senhor de fato? Eu não quero saber o que você tem recebido de Deus em suas orações. Eu quero saber se o próprio Deus habita em você.
como disse o apóstolo, Cristo vive em mim.